Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo 3. Bom, a questão que a gente vai fazer hoje é a questão 30 da seção 16.7, é a próxima aqui da lista. Essa questão 30, vamos dar uma olhada aqui no livro do Stuart, na verdade, de 21 a 32, pediu para avaliar a integral de superfície, tá vendo? A integral de superfície de um campo vetorial. Esse campo vetorial ele é dado e a superfície também, orientada. Então, em outras palavras, pede para localizar o fluxo através de S, para superfícies fechadas e use a orientação para o exterior, ou seja, o vetor normal apontando para fora. Aqui na questão 30, o campo é dado por x na direção I, y na direção J e 5. Ele é constante aqui na direção Z, tá vendo? Na direção K. E S é o limite da região delimitada pelo cilindro. Então, eu tenho um cilindro aqui no eixo do Y, né? Ou seja, x² mais z² igual a 1, ou seja, o y está livre. E ele é delimitado por esses dois planos aqui, ó. Y igual a 0 para fazer, na verdade, é o plano XZ. E aqui o outro plano x mais y igual a 2. Então, eu tenho três superfícies aqui formando essa superfície S. Eu desenhei no GeoGebra, aqui, ó, para vocês entenderem o que está acontecendo. Então, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho esse plano A, eu chamei de S3, essa superfície aqui, ó, essa seria o y igual a 0, o y igual a 0 aqui é o plano XZ. Aí eu tenho essa outra superfície aqui que é uma espécie de elipse, né, que é a interseção do plano x mais y igual a 2 com o cilindro. Então eu chamei de S2. E quem que é S1? S1 é a parte preta aqui do cilindro, né? O cilindro aqui eu estou chamando de x² mais z² igual a 1, o y está livre aqui, né? Então esse cilindro aqui em preto é a superfície S1. Então eu fiz separadamente. Quem que é S1? É a superfície lateral do cilindro. Quem que é S2? É essa elipse aqui. E quem que é S3 é esse fundo aqui, né, o y igual a 0, ou seja, essa circunferência aqui, ó, de centro na origem, raio 1. Então, para S1, como é que ficaria a integral de superfície? Vamos analisar em cada uma das superfícies. Para S1, eu vou utilizar essa coordenada cilíndrica para fazer a parametrização, ou seja, eu vou chamar o x de seno, o z de cosseno e o y vou deixar ele sendo ele próprio. Então aqui, ó, quem que é a minha parametrização? Ou seja, os meus parâmetros aqui vão ser o θ e o y, ou seja, o θ vai variar de 0 a 2π, e o y ele vai variar o quê? De acordo, ele vai sair do zero, né? Ele vai sair daqui e vai bater aqui, né? Então o que acontece? Ele vai até quem que é o y aqui nessa expressão? É 2 menos x, né? Quando você pega e isola o y aqui nessa expressão para chegar aqui no plano, então 2 menos x, mas só que o x eu estou chamando de seno. Então, 2 menos seno. Agora, eu vou pegar e vou colocar a parametrização dentro do campo. Então, vai ficar uma continha aqui, ó. Eu peguei a parametrização, coloquei dentro do campo, tá vendo? Ou seja, quem que é o campo? É x na direção I, y na direção J e 5 na direção K. Ou seja, o campo ele é constante aqui na direção K. Eu vou precisar dos vetores derivadas parciais, né, em relação a θ e em relação a y. Então, eu fiz aqui, ó, eu tenho minha parametrização, então eu vou derivar isso aqui em relação a θ, vou colocar aqui. Vou derivar isso aqui em relação a y, vou colocar aqui. Vou fazer o produto vetorial para me encontrar meu ds, lembrando que esse ds aqui é a área do paralelogramo, né, ou seja, quando você faz o produto... quando você faz o produto vetorial aqui dos vetores derivadas parciais, o que você ganha, na verdade, é um terceiro vetor que ele é perpendicular a esses outros dois aqui. Ele é normal à superfície, apontando para fora. Então, daí que a gente tira a orientação. Então, aqui eu fiz IJK, coloquei o vetor Rθ, coloquei o vetor derivada parcial em relação a y, fiz a conta, né, deu esse outro vetor. Aí eu vou calcular propriamente minha integral aqui, utilizando a definição que a gente viu de integral de superfície. Então, peguei o campo, peguei a parametrização, coloquei dentro do campo, né, fiz o produto interno aqui com esse vetor aqui, dado pelo ds. Então, aqui eu peguei o campo, peguei o vetor dado pelo ds, então seno vezes seno, dá seno ao quadrado, y vezes 0 vai zerar, e o 5 vezes o cosseno vai ficar aqui, 5 vezes cosseno.
o θ varia de 0 a 2π, o y varia de 0 até 2 menos x, lembrando 2 menos x. Então, fiquei isso aqui, só reescrevi, que deu uma continha um pouco grande, mas você pode pausar o vídeo e ir olhando passo a passo, não é nada difícil não. Então aqui eu só reescrevi, dessa linha para cá eu vim para cá, né? Aqui eu coloquei a primitiva aqui, ó. Isso aqui tudo depende de θ, então a minha primeira integral aqui de dentro, teorema de Fubini, é em relação a y, então a primitiva é o próprio y, variando de 0 até 2 menos seno. Conservei aqui, coloquei 2 menos seno no lugar do y, tá vendo? Depois substituir 0 vai zerar. Então, aqui eu desenvolvi esse vezes esse vezes esse, né? Deu essa integral, menos essa integral. Essa vezes 5 vezes 2 deu 10 aqui, né? Vezes o seno. E depois seno vezes o cosseno. 5 vezes 2 vezes o seno. Tem um errinho aqui, vamos consertar. Aqui na verdade é o 5 vezes 2 vezes o cosseno. Então, aqui é vezes o cosseno. Vezes o cosseno de θ. Que mais? Tá certo? Esse vezes 2 vezes o seno ao quadrado tá aqui. Seno vezes o seno dá o seno ao cubo. 5 vezes 2 vezes o cosseno tá aqui. E depois 5 vezes o seno vezes o cosseno vai estar aqui. Então, vou usar a forma de recorrência para resolver essa integral aqui. Essa integral aqui eu vou chamar o seno de seno vezes o seno ao quadrado, só que o seno ao quadrado eu estou trocando, que é o seno ao cubo, né? Eu estou trocando por 1 menos o cosseno. Aqui, a primitiva do cosseno é o seno, né? Porque a derivada do seno é cosseno. Então, aqui tá ok. Só foi um erro de digitação, não, de escrita mesmo. Variando de 0 a 2π vai zerar. Essa aqui, o 2 desce para cá, corta com esse. A derivada do dentro é cosseno. Variando de 0 a 2π. O seno, sempre variando de 0 a 2π, ele é periódico, de período 2π. Então, vai zerar essa, vai zerar essa. Essa aqui, o 2 cortou com esse 2. Aí ficou primitiva de 1 é θ. Primitiva de menos cosseno de 2θ é menos 2 seno de θ sobre 2. Então, esse aqui também zera, né? Porque seno de 4π, né? E depois de 0 vai zerar. Essa integral aqui, seno vezes 1, né? Eu coloquei aqui. Depois seno vezes o cosseno ao quadrado, eu coloquei aqui. Esse menos com esse menos aqui virou mais. Então, aqui viu do 2π, esse aqui zerou. A primitiva de seno é cosseno, tá vendo? Tem um sinal de menos aqui, então por isso que é cosseno positivo. E essa aqui é cosseno ao cubo sobre 3. Porque quando você deriva, esse 3 vai cortar com esse 3, e a derivada de dentro, a derivada do cosseno é menos seno, né? Então, por isso que eu coloquei esse sinal de menos aqui, porque aqui, na verdade, é mais. Aí, para terminar, esse 2π eu reescrevi aqui. Aqui substituí 2π menos 0 deu 1 menos 1. Aqui coloquei menos 1/3 em evidência. Aqui do mesmo jeito, 1 ao cubo menos 1 ao cubo vai dar 1 menos 1, 0, 0, deu 2π. Para a superfície S2, qual que vai ser a estratégia? A parametrização vai ser do tipo gráfico e eu vou projetar no plano YZ. Lembrando que a superfície S2 é essa aqui, ó. S2, ou seja, essa elipse aqui eu vou projetar ela aqui no plano XZ. Então a projeção dela vai dar essa circunferência aqui, né, de centro na origem de raio 1. Eu vou projetar ela, vou chamar essa superfície aqui o Y em função de XZ. XZ vai ser o meu domínio da minha parametrização. E aí vai ficar assim, ó, o y vai ser uma função de xz, tá vendo? Então x vai ser 2 menos y porque é o gráfico. Então a minha parametrização vai ficar x na direção y, o y que é a minha função, e o z como sendo ele próprio. A projeção vai ser a circunferência que eu falei para vocês. Coloquei a minha parametrização dentro do campo, ele preserva o x na direção y, é ele próprio. O y na direção j, só que o y agora é 2 menos x, e o z é 5, porque é constante no campo. Calculo ds, que vai ser o produto vetorial das derivadas parciais. Faço a conta para Rx, para as derivadas parciais em relação a x e em relação a y dessa parametrização. Faço o produto vetorial, encontro o vetor 1, 1, 0.
Depois faço o produto interno aqui com o campo, né? Ou seja, o campo aplicado deu x, 2 menos x e 5. Então, x vezes 1, 2 menos x vezes 1 e 5 vezes 0. Deu isso. Então, x cortou, tá vendo? Então, deu 2. Aqui a propriedade integral dupla de 1 dA é a área. A área é a circunferência de centro na origem de raio 1, então πr ao quadrado, então deu 2π. E a terceira é interessante porque a projeção S3, só lembrando quem que é S3, ó, S3 é esse fundo aqui, ó. Esse fundo aqui é a projeção, se você tratar isso aqui como sendo uma função de y, com a projeção, do mesmo jeito que a gente tratou essa elipse aqui, ó, com a projeção aqui, a S3 seria a própria projeção dela. Então, vou fazer do mesmo jeito, S2 é uma projeção, tá vendo? Só que o y agora, ó, S3 do tipo gráfico, a projeção de S3 é ela própria, né? Porque o y é zero, ou seja, vai ser x sendo ele próprio, o y como sendo zero e o z também livre. Então, a projeção da superfície S3 é o próprio S3, né? Aquele conjunto D, né? Ou seja, deu a própria superfície. Aqui eu peguei o campo, tá vendo? Coloquei a parametrização dentro do campo, o x continua sendo o x, o y é o zero e a coordenada z é constante, valendo 5, sempre. Calculo o produto vetorial aqui para encontrar o vetor normal. Rx cartesiano Rz, tá vendo? Fiz a conta, deu 0 menos 1, 0, que faz perfeitamente sentido. Se você olhar a projeção aqui, ó, o vetor normal ele estará apontando para fora aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, daqui para cá, né? Ou seja, daqui assim, ó. Ou seja, o y negativo, né? E radial, né? Radial que eu falo paralelo ao eixo do y. Então faz sentido o que a gente encontrou aqui. Agora eu vou fazer a conta. Quando eu faço a conta, pego o campo, faço o produto interno com a parametrização. Então x vezes 0, 0 vezes menos 1 e 5 vezes 0, zerou tudo. Então deu 0 vezes a área. A área é πr ao quadrado que dá π, porque o raio é 1. Então zerou. E aí, para finalizar, a gente soma tudo para poder analisar o que acontece com a integral de superfície desse campo, né, sobre essa superfície fechada. Então, o fluxo aqui vai dar exatamente 4π, que é a soma dessas duas primeiras, vista que essa aqui essa última deu 0, beleza? Espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.